Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de apologética. Para nós é um prazer estar com você, trazendo mais um pouco da palavra de Deus. E a gente vai tratar um pouco dessa disciplina. Essa disciplina, ela é uma das disciplinas mais importantes atualmente que o cristão deve compreender, deve entendê-la, né? Por quê? Porque a apologética ela vai trabalhar a ideia de defesa, né? Aquela ideia de defender o que acredita, né? Então é importante que hoje o cristão ele não somente compreenda o que é apologética, mas que ele se torne um apologista, né? Nós sabemos que atualmente o cristianismo tem sofrido diversos bombardeios de ideologias de várias pessoas do mundo intelectual, principalmente do mundo da política, né? Então é importante que os cristãos eles venham saber defender a sua fé, aquilo que ele acredita, né? Então essa disciplina ela é muito importante para nós, para que a gente possa aí não somente compreendê-la, mas saber traçar um argumento, né, em defesa do cristianismo, né? Então a gente vai definir o que é apologética a princípio, né? Para que os irmãos compreendam aí o que é essa disciplina. Então, o que é apologética? Essa palavra apologética, ela já é uma derivação, né? Ela já vem de uma outra palavra, que é da palavra apologia, que é um termo em português, e esse termo em português já é uma tradução da palavra grega apologias, né? Que ela significa literalmente defesa ou justificação. Por quê? Porque a ideia de apologia não é somente defender algo, é justificar aquilo que acredita por meios argumentativos. Então podemos até definir também apologética como sendo um meio, um processo argumentativo que tem uma ideia de defender aquilo que se acredita, né? Outra coisa importante, qualquer pessoa pode ser um apologista, qualquer pessoa pode fazer uma apologia, qualquer pessoa pode fazer algum tipo de defesa, não somente dentro do cristianismo, mas fora dele também. E é isso que a gente vai ver. Porém, qual seria a importância, né, da apologética dentro do cristianismo, né? Bom, a gente vai perceber que com o surgimento do cristianismo lá em 2000 anos atrás, né, com Jesus, também surgiram aí algumas correntes teológicas, doutrinárias, filosóficas também, né, que vão concorrer com aquilo que a igreja já tinha como verdade, né? Aquela teologia já escrita pelas cartas apostólicas, né, que estão nas cartas apostólicas. Então, os apóstolos, eles foram os primeiros apologistas que nós tivemos. Então, quando eles escrevem as suas cartas, aqueles documentos, eles vão traçar ali um perfil doutrinário da qual a igreja ela vai seguir como regra de fé e prática para a sua vida. Então, o que é que vai surgir? Vai surgir pessoas dentro do cristianismo discordando dessas teologias apostólicas, dessas doutrinas apostólicas, né? Então, automaticamente, vai ter que surgir aí, já dentro no ministério apostólico, os apologistas, né? Os defensores da fé cristã já estabelecida naquele momento. Então, com o surgimento aí dessas visões aí teológicas contrárias às teologias já estabelecidas na época, né? Então houve o quê? Uma necessidade, né, de um preparo maior por parte dos cristãos em relação à palavra de Deus. E o interessante é que isso foi tão notável naqueles dias, ainda na era apostólica, né, que os apóstolos, alguns apóstolos, ao escrever suas cartas, eles vão incentivar aos irmãos que buscassem essa preparação. Por quê? É aquilo que nós falamos. Havia já naqueles dias, principalmente o grupo gnóstico,
que traria um outro evangelho, que estavam trazendo a figura de um outro Jesus que não foi apresentado pelos apóstolos. Então, os cristãos passaram a ser confrontados por esse grupo aí gnóstico. Então, o que é que eles precisavam? Eles precisavam de um preparo na palavra de Deus para defender a fé cristã em relação desses ataques gnósticos na época. Então, nós vamos ver aqui algumas figuras, né, como o apóstolo Pedro, Judas e Paulo dizendo a Timóteo, né, sobre esse preparo. Então, no capítulo 3 da primeira carta de Pedro, versículo 15, né, diz o quê? Disse Pedro: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, vimos aqui um incentivo apostólico da parte de Pedro em relação aos irmãos daquela época, que eles deveriam estar preparados para responder. Como eles iriam responder algo se eles não conhecessem? Eles só poderiam responder algo, doutrinariamente falando, a esses grupos que existiam na época, como os gnósticos, se eles tivessem um conhecimento da Escritura. Então, o que é que Pedro está querendo dizer para essa geração de hoje? Que essa geração moderna de cristãos precisa se preparar para responder a esses ataques aí que o cristianismo hoje está sofrendo, né? E só tem uma forma dele se preparar, é estudando a palavra de Deus. E nós vamos perceber que para fazer uma apologia ao cristianismo, né, ao evangelho, à doutrina cristã, à Bíblia Sagrada como um todo, ele não vai precisar somente do conhecimento da Escritura, ele vai precisar de um preparo maior. Em algumas situações, ele vai precisar ter um conhecimento de uma outras ciências para ele fazer uma apologia de responsabilidade e que seja convincente em suas palavras. No livro de Judas, na pequena carta de Judas, né, no versículo 3, ele vai dizer assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade, olha só, por necessidade, escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então, o que é que ele está expressando aí? Ele está expressando que foi uma necessidade ele escrever essa carta para fazer com que os irmãos, ele orientasse os irmãos a batalhar pela fé. Batalhar e lutar. Por quê? Porque naquele momento, esses grupos gnósticos, né, surgiram dentro do cristianismo, trazendo um evangelho diferente, um Cristo diferente, né, um conceito de salvação diferente, e que se os irmãos não tivessem preparados segundo a palavra de Deus, com certeza eles seriam desviados, né, para esse grupo doutrinário aí, que são os gnósticos, né? E nós sabemos que algumas pessoas de dentro do cristianismo, até de uma posição elevada, foram levados pelos conhecimentos aí estabelecidos pelo grupo gnóstico, né, que foi o Marcião, por exemplo, né, que era uma liderança da igreja, era um presbítero da igreja, mas acabou que cedendo aí aos argumentos, né, do gnosticismo. Então, há uma necessidade, sim, do cristão se preparar. Essa preparação só vem através do estudo da palavra de Deus e também de algumas outras ciências que comungam, né, com o nosso pensamento, que comunga aí com o que está escrito na Bíblia Sagrada, né? Um outro texto importante é o de 2ª carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, Paulo está incentivando aí a pessoa de Timóteo a ser uma pessoa aprovada por Deus. Então, o que seria aí uma pessoa aprovada por Deus, segundo Paulo? Era um obreiro que não tem que se envergonhar. Por que ele não se envergonha? Porque ele sabe manejar a palavra de Deus. Por que ele sabe manejar bem a palavra de Deus? Porque ele tinha um alto teor de conhecimento da palavra.
Então, esses 3 textos, né, são apenas exemplos onde os apóstolos já incentivavam os crentes naquela época a fazer uma apologia daquilo que eles tinham recebido dos apóstolos, né? Então é importante que essa geração moderna tenha essa compreensão também e que se prepare segundo o conhecimento da palavra de Deus, para que possam também fazer as suas apologias em relação a esse enfrentamento, a esse bombardeio de informações que está sendo lançada aí para atacar o cristianismo moderno, né? Então, o que é que a gente vai ver aqui? A gente vai ver uns exemplos muito interessantes, né? Que é em relação a Sócrates e Platão, né? Por quê? Porque nós sabemos que qualquer um pode ser um apologista. Então, essa ideia de apologia, ela não vai surgir dentro do cristianismo. A palavra apologia, até que ela vai surgir dentro do cristianismo, mas a ideia de defender aquilo que se acredita, isso sempre existiu, né? Principalmente no meio dos filósofos gregos. Então, apesar da palavra apologia ser muito utilizada dentro do cristianismo, né? Mas ela não é algo exclusivo nosso, né? Então, no passado, antes de Cristo, pessoas utilizaram de apologia, né, para defender aquilo que acreditavam. Então, vamos ver aqui um exemplo. O exemplo é de um filósofo aí chamado Platão, né? Ele escreveu uma obra literária. Essa obra literária ficou chamada de Apologia de Sócrates, né? Nessa obra aí, o Platão ele vai discursar em defesa do filósofo Sócrates, porque ele foi acusado na época, né, de corromper os jovens e dizer que os deuses não existiam. Como naquela época o mundo praticamente era idólatra, o mundo era politeísta, o mundo era pagão, então afirmar que os deuses não existiam era como se fosse uma blasfêmia. Então Sócrates, como um filósofo bem preparado, ele raciocinou, pensou, e através dos seus conceitos filosóficos ele chegou à conclusão de que os deuses não existiam. Ele passou a ensinar isso. Muitos jovens absorveram isso. Então, isso gerou uma revolta. O Estado acabou que condenando aí a pessoa de Sócrates. Então, Platão, um tempo depois, ele vai escrever uma obra fazendo uma defesa e uma apologia, né, em relação ao que Sócrates quis dizer em relação aos deuses, como ele concluiu que os deuses não existiam, né? Então, qual era a intenção de Platão? Era mostrar, através de seus argumentos, que Sócrates, né, o que foi condenado aí à morte, né, que o mesmo ele foi vítima de uma injustiça do Estado. Então, essa é a ideia dessa obra literária de Platão. Então, aqui é um exemplo de que qualquer um pode fazer uma defesa, ou seja, qualquer um pode articular, produzir, né, um conteúdo de defesa em relação àquilo que você acredita. Então, existem os apologistas dentro do cristianismo, que defendem a doutrina cristã, existem os apologistas fora do cristianismo, que não defendem a teologia cristã, mas que defendem aquilo que eles acreditam, né? Os seus conceitos e etc. Né? Vamos ver aqui o que é apologética cristã. Né? A apologética cristã ela tem um objetivo? Tem. E esse objetivo é específico, porém, a gente não pode se deter que a apologética cristã é somente uma defesa, a ideia é somente defender o cristianismo. Não, não é só isso. A ideia da apologética cristã, ela é sim defender aí o cristianismo, né? Mas também através de argumentos teológicos, né? Convencer as pessoas que são ouvintes da palavra de Deus. Então, a ideia de apologética cristã é traçar um argumento de defesa e de convencimento aí àqueles que ouvem a palavra de Deus. Por quê?
Porque quando alguém ouve o Evangelho, essa pessoa crer no Evangelho é porque ela foi convencida. Se ela foi convencida, é porque quem trouxe o argumento do Evangelho, com a graça de Deus e com certeza com o Espírito de Deus, essa pessoa foi convencida de que aquelas palavras realmente eram verdadeiras, né? Para isso, essa pessoa utilizou o quê? A Bíblia Sagrada. Então, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela tem esse poder de penetrar no coração da pessoa, mas é claro, né? Dentro do cristianismo, apesar de que a gente trata o cristão que argumenta a favor do evangelho como apologista, mas quem convence o pecador, na realidade, da verdade, é o Espírito Santo de Deus, né? Ele convence o homem do pecado, da justiça e também do juízo, né? Isso vai gerar o quê? Uma fé nele. Se ele foi convencido, é porque gerou-se uma fé no coração dele. Por isso que Romanos 10:17 vai dizer o quê? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, levar o evangelho é levar um argumento a respeito de Cristo. Esse argumento pode ser convincente. Se ele for convincente, com a ajuda do Espírito Santo, é lógico, aquela pessoa vai crer nessa palavra, vai crer nesse evangelho. Logo vai ser produzido o quê? Uma fé no coração dessa pessoa. Então, todos nós que evangelizamos, de uma certa forma, usamos de apologia ou de apologética, né? Você não está levando somente uma ideia, você está buscando, através dessa ideia, dessa doutrina, dessa teologia, convencer o ouvinte, né? O incrédulo, como a gente chama, né? Então, o uso aí da apologética por parte dos cristãos faz com que os ataques que o cristianismo tem sofrido sejam barrados ou neutralizados, né? Como toda apologética é feita de forma argumentativa, o uso dela demonstrará um respaldo intelectual dos cristãos com relação aos incrédulos. Então, aí, quando você está expondo o evangelho, e você sabe falar muito bem desse evangelho, das palavras que ali estão escritas, então as pessoas vão olhar para você de uma forma diferenciada. Ela vai ver que você não é apenas um cristão, mas um cristão intelectual que entende o que está falando. Onde aquela pessoa argumenta, pergunta, questiona, e dentro da palavra você tem a resposta. Por quê? Porque você se preparou, você estudou, você leu. Então aquela pessoa, por mais que ela não venha ali naquele momento vir para Cristo, mas nela vai ficar plantada aquela palavra. Por quê? Porque você foi feliz em argumentar sobre o Evangelho de Cristo. Você teve respaldo, você teve uma estrutura maior para falar de Jesus, né? É como se você tivesse falado algo com muita certeza, né? Onde esse algo de muita certeza que você tenha falado foi tão convincente que a pessoa passou a dar credibilidade ao que você estava dizendo. Então, ele vai olhar para você de uma forma diferente. Então, você chega para alguém e diz: Jesus te ama e nada mais. Jesus te ama. Por que ele te ama? Porque ele ama essa pessoa. E você começa a traçar um argumento dentro do Evangelho. Por quê? Que Deus ama o ser humano, então essa pessoa que está te ouvindo vai te ver de uma forma diferente. Isso aí não é só um cristão qualquer. É um cristão que sabe o que é que está dizendo. Ele sabe o que é que está argumentando, né? Então, a gente chama isso aí de cristãos intelectuais, né? Aqui a gente vai ver um pouco da apologética cristã, de que forma ela trata a Bíblia Sagrada. Porque nós sabemos que o objeto de estudo, né? E de defesa, e de pesquisa, né? Da apologética cristã é a Bíblia. Nós sabemos que existem várias apologias, né? Apologia muçulmana, qual é o objeto de estudo deles? E de pesquisa, e de defesa, é o Alcorão Sagrado. A apologia do judaísmo é o Antigo Testamento, né?
Assim, cada religião, cada confissão de fé tem a sua própria apologia, a sua própria apologética e tem o seu próprio objeto de estudo, do qual ele vai defender, né? Então, o cristianismo tem também o seu. Qual é o objeto de estudo do cristianismo? É a Bíblia Sagrada. Então, a apologética cristã trabalha em cima da defesa do que está escrito na Bíblia. Porém, a Bíblia é confiável. Esse objeto utilizado pela apologética cristã, ele é confiável? Será que ela tem credibilidade? Então, é isso que a gente vai ver, né? Então, a apologética ela vai trazer ao público, né, as seguintes evidências da Bíblia Sagrada, né? Que no passado foi muito mal vista por alguns intelectuais como um livro cheio de mitos, né? Mas a gente vai ver que ela é confiável e merece credibilidade, né? Primeiro, que ela tem harmonia doutrinária dos testamentos. Nós sabemos que a Bíblia ela tem 2 testamentos, e esses 2 testamentos eles são chamados de 2 alianças, de 2 pactos, né? É a primeira aliança, que também é o Velho Testamento, que nós cristãos chamamos de Velho Testamento, e a segunda aliança, ou segundo pacto, que nós chamamos de Nova Aliança. Então, se a gente perceber, nesses 2 testamentos aí, existe conteúdo doutrinário, tanto no primeiro como no segundo, e eles comungam, né? Eles concordam, né? Mas, se nós não tivermos uma compreensão de algumas profecias do Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento, nós vamos chegar a uma conclusão errada. Por exemplo, o Marcião, que foi um presbítero da igreja, que ele nasceu no ano 95 depois de Cristo, se eu não me engano, ele foi uma liderança cristã, ele foi influenciado pela doutrina gnóstica, apesar de ter sido um presbítero, né? Mas o que é que ele vai ver? Ele não vai compreender o Antigo Testamento, e ele vai dizer que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro, né? E ele vai dizer que o Deus do Novo Testamento acabou-se que vencendo, né? É o Deus do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele vai entender que há doutrinas diferentes. Parece que o Deus do Antigo Testamento é cruel e agora o Deus do Novo Testamento é mais amoroso, né? E assim por diante. Mas o fato é que Jesus ele trouxe alguns mandamentos diferentes, um pouco diferentes dos mandamentos da lei, principalmente em relação àqueles 10 mandamentos, né? Só que quando nós estudamos Jeremias 31 e 31, onde o profeta vai dizer o quê? Que Deus estabeleceu uma nova aliança, ou seja, um novo concerto, um novo testamento, né? E esse novo testamento, assim como o primeiro testamento, ele também teria os seus mandamentos. Então, essa profecia de Jeremias 31 e 31, do surgimento do Novo Testamento, do novo concerto, vai surgir em quem? Em Jesus, há 2000 anos atrás. Então, o que é que ele vai fazer? Como é o Novo Testamento, é uma nova aliança, então ele vai estabelecer aí alguns mandamentos um pouco diferentes, né, do que é encontrado no Antigo Testamento. Então, não há uma discordância, o que há é um cumprimento profético, né, daquilo que já existia no Antigo Testamento, tá certo? Então, uma outra coisa importante que a gente vê aí na Bíblia Sagrada, que vai trazer credibilidade a ela, é o cumprimento das profecias bíblicas, né? Então, se a gente notar, várias profecias do Antigo Testamento realmente se cumpriram à risca, né? E isso vai dar o quê? Uma credibilidade, não somente aos cristãos que já criam, mas àquelas pessoas que estão fora do cristianismo. Então, muitas pessoas já reconhecem isso, né? Que pessoas que não são cristãs ou que não pertencem à comunidade cristã, que já reconhecem que muitas das profecias do Antigo Testamento, realmente elas se cumpriram, né? Isso faz com que a Bíblia seja digna de confiança. Em relação à pessoa de Jesus, nós temos aí um testemunho ocular. Esse testemunho ele está registrado aí na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 6.
Esse testemunho aí vai dizer que eles viram Jesus. Quantas pessoas? 500 pessoas. Nós sabemos que muitos intelectuais aí surgiram, principalmente na era do iluminismo, que vão traçar Jesus como um mito, algo inventado, né? Porém, eu lhe pergunto, como 500 pessoas poderiam inventar que uma pessoa foi ressuscitada? Estavam todos os 500 sofrendo de esquizofrenia? De forma nenhuma. Então, essas 500 pessoas viram o Jesus ressuscitado. Então, nós temos o testemunho não de uma pessoa, mas de 500 pessoas. Então, não pode ter sido mentira, né? Outra coisa interessante é o testemunho não cristão da existência de Jesus. Existe o testemunho não cristão da existência de Jesus? Existe. Existem documentos escritos no primeiro, segundo século, né, de historiadores não cristãos, que vai atestar que o Jesus pregado pelos cristãos, ele realmente existiu. Então, é um fato irrefutável, né? Outra coisa importante que vai dar credibilidade aí à Bíblia Sagrada, né, é a sobrevivência dos cristãos durante as perseguições. Nós sabemos que os cristãos, eles foram perseguidos, torturados, e muitos deles foram mortos. Eu lhe pergunto, poderiam eles estar morrendo por uma mentira? Por que eles morreriam por um Jesus que não existiu, por um evangelho que era mentiroso? Não, é inconcebível, né? É fora de lógica isso, né? Então isso dá muita credibilidade ao cristianismo. Outra coisa, né? A morte dos apóstolos. Nós sabemos que os apóstolos, eles viram Jesus, conviveram com Jesus, estiveram com Jesus. Então muitos intelectuais afirmaram, e alguns, apesar de ter diminuído essa classe de pessoas com esse nível de crença, mas alguns até hoje dizem que Jesus não existiu, que foi uma invenção. Mas eu te pergunto, se ele não existiu, por que que os apóstolos foram assassinados? Eles pregavam quem? Eles pregavam Jesus ressuscitado. Se eles não tivessem convivido com Jesus e não tivessem visto Jesus ressuscitado, poderiam eles se doar ao ponto de serem assassinados? Se era uma mentira, se era uma esquizofrenia, isso é ilógico, não tem lógica. Não tem lógica um grupo de pessoas, como os apóstolos, serem assassinados por uma mentira. Então, isso só prova que realmente Jesus existiu e eles conviveram com eles, e que Jesus ressuscitou, porque se assim não tivesse acontecido, eles não teriam morrido por essa causa. Então, esses fatos trazem uma credibilidade aí à Bíblia Sagrada, né, e a apologética faz isso muito bem. Agora a gente vai ver um pouco da apologia no Antigo e no Novo Testamento. Então, quando você tem aí alguns textos bíblicos, né, do Antigo e Novo Testamento, você faz uma relação entre eles, faz uma observação melhor e mais detalhada, que a gente vai ver? Que a gente vai ver que já dentro da Bíblia já existiam argumentos apologéticos, né? Então, é possível sim encontrar em toda a Bíblia Sagrada textos de cunho apologético, né? Ou seja, textos que vão transmitir uma defesa relacionada aí a algum assunto, né? Como afirmações apontando as verdades aí absolutas. A apologética vai enfatizar isso, que a verdade bíblica é uma verdade absoluta. No mundo filosófico, no mundo acadêmico aí, das ciências humanas, a gente sabe que isso não prevalece entre eles, mas para a apologética, a verdade bíblica, ela é absoluta e ela não é relativa, né? Então, muitas dessas declarações que existem aí no Antigo e no Novo Testamento, elas não possuem somente um argumento teológico, né? Mas ela também tem um argumento científico. Aquilo que eu falei, o cristão, ele não pode se valer somente do conhecimento teológico para fazer uma apologia
aos textos bíblicos, né? Ele precisa também de argumentos científicos que coadunam, que se harmonizam, né? Que concordam aí com o que a teologia já afirma, né? Então, no Antigo Testamento, a gente tem o que? O livro do Gênesis, lá no início, já o primeiro livro. E nós encontramos o que? Uma declaração de Moisés, né? Não somente o livro do Gênesis, mas os 5 primeiros livros, aí é uma declaração de Moisés. Ou seja, ele escreveu, cremos nós, por inspiração divina. Tá certo? Então, o que é que ele vai dizer lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1? Que Deus é o Criador de todas as coisas. Quando ele afirma isso, ele já vai derrubar aí uma série de argumentos contrários a isso. E a apologética vai apontar que essa escrita de Moisés, de Gênesis 1 e 1, é uma verdade absoluta, né? Então, o que é que nós vimos aí em Gênesis 1 e 1? Que no princípio não havia nada, nem espírito, nem matéria. Então, quando a gente lê Gênesis 1 e 1, o que a gente diz? Criou Deus os céus e a terra. Então, o verbo criar é bara, que significa criar daquilo que não existe. Então, a matéria é algo que existe. O espírito ou a energia, dependendo da corrente filosófica que está dizendo isso, também é algo existente, né? Mas quando nós lemos aí Gênesis 1 e 1, onde o verbo vai nos apontar para antes da matéria o nada, então isso aí já vai quebrar aí o argumento do dualismo, por exemplo, o dualismo cósmico, né? Que vai falar da existência eterna do espírito e da matéria, que eles não são eternos. Deus é eterno. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar origem à matéria. Ele vai dar origem à energia do universo. Ele vai dar origem àquilo que muitos chamam de espírito, que é a energia universal. Então, ele já coloca aí por terra esse dualismo, né? Gênesis 1 e 1. E não somente esse dualismo cósmico, né? Então, ele vai também colocar por terra outros argumentos, né? Como o panteísmo. O que é o panteísmo? É aquela doutrina filosófica, né? Que defende que tudo é Deus. E Deus é tudo. Mas será que tudo é Deus? Bom, quando ele fala que tudo é Deus, ele está falando da natureza, ele está falando do universo, está falando da matéria, né? A matéria em si. Mas o que é que Gênesis vai nos informar? Que não havia nada. Deus deu origem a tudo. Se Deus é tudo, então a matéria já deveria ter existido na época. Se a matéria não existia, então o panteísmo ele não coaduna, ele não concorda, né, não comunga aí com Gênesis 1 e 1. Então, é uma doutrina filosófica já colocada de lado aí pela apologia que está escrito no livro de Gênesis 1 e 1. Uma outra é o animismo, né? O que é isso? É uma doutrina que traz uma visão aí filosófica que defende que todas as entidades humanas e não humanas que envolvem aí o mundo vegetal, animal, né, possui que uma essência espiritual. Ou seja, antes de tudo isso existir, já existia essa essência, essa energia, né? E a ideia é que ela sempre existiu. Mas Gênesis 1 e 1 vai dizer que nada existia. Então, a essência vai existir? Vai. A energia vai existir? Vai. A matéria vai existir? Vai. Mas vai ser criada. E Deus está antes de tudo isso. Então, o animismo também é descartado de acordo com Gênesis 1 e 1. E nós temos aí o enetoísmo, né? Essa doutrina defende o quê? Ela defende o culto à única divindade, porém, ela não descarta a existência de outros deuses. Ou seja, essa doutrina aí, ela trata a ideia de culto a uma divindade. Porém, vai dizer o quê? Que existem outros. Gênesis 1 e 1 vai nos demonstrar que só existe um Deus. E esse Deus, ele vai dizer lá em Isaías, né, 43, acho que é 13, né, que
além dele nenhum Deus haverá. Então é importante que as pessoas compreendam que a própria Bíblia ela vai fazer uma apologia dela mesma. Ou seja, essa ideia de existir um Deus que deve ser cultuado, mas que existem outros deuses, ela é totalmente descartada aí, já em Gênesis 1 e 1. Uma outra doutrina que é muito conhecida, que é o politeísmo, né, que ela vai defender a existência de vários deuses, onde esses vários deuses podem ser sim cultuados, né? É muito parecida com a anterior. Mas o que é que nós entendemos de Gênesis 1 e 1? Que há um só Deus. E depois dele, nenhum Deus haverá. Né? Então, aí, em todo o Antigo Testamento, a gente encontra aí uma apologética moral também, né? É importante a gente ver isso. Existem vários tipos de apologética dentro da própria Escritura, né? Então, o que é que a gente vai ver em Deuteronômio 28, versículo 1 e 15? A gente vai ver uma apologética moral que fala do comportamento humano em relação a Deus. E nesse texto de Deuteronômio 28 aí, é Deus em relação a Israel, ou Israel em relação a Deus. Todos os mandamentos ali, os estatutos e juízos que Deus estabelece para a comunidade de Israel obedecer, ou seja, ser regrados por eles. Se assim eles fizessem, eles seriam abençoados. Mas se assim eles não fizessem, eles iam sofrer um juízo, né? As maldições e assim por diante. Então, vimos ali uma apologética moral da parte de Deus, que é condicional. Se obedece, é abençoado. Se não obedece, é julgado e, com certeza, aí vai sofrer as consequências. Então, como a gente viu aí, em toda a Bíblia é possível encontrar situações que envolvem aí a apologética, né? Então, vamos ver alguns tipos de apologética encontrado também no Novo Testamento, só que a gente vai se focar aqui no livro de Atos. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar algumas apologias, né, como a profética, a política e a apostólica, né? A profética são profecias que estão no Antigo Testamento, em que os apóstolos insistiram em argumentar de que elas se cumpriram na pessoa de Jesus. Então, essas profecias do Antigo Testamento são profecias messiânicas, são profecias que falam a respeito da vinda de um Messias. Toda a comunidade judaica crê nessas profecias messiânicas, né? Porém, os judeus da época de Jesus, em sua maioria, não creram que Jesus era o cumprimento dessas profecias. Porém, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos entender que os apóstolos vão mostrar nas suas pregações, né, que Jesus era justamente o Messias profetizado. E nós sabemos que quando a gente começa a comparar as profecias do Antigo Testamento, né, em relação à pessoa de Cristo, a gente vê que se encaixa todas elas. Todas elas vão se encaixar. Muito importante isso aí. Uma outra apologia que a gente encontra no livro de Atos é a política, né, onde eles vão mostrar que o cristianismo, assim como o judaísmo, ele tinha um direito de liberdade religiosa. Isso era demonstrado quando? Quando eles se colocavam diante do sinédrio, diante das autoridades, onde os apóstolos argumentavam, né, que eles não estavam cometendo crime algum. Ou seja, a ideia era serem aceitos na sociedade como as demais religiões, né? Uma outra apologética é a apostólica, né? Então, quando Pedro, por exemplo, é colocado como apóstolo dos judeus, qual é a ideia, né? É que Pedro ele convencesse a comunidade judaica que Jesus era o Messias, né? E quando Paulo aí é colocado como apóstolo dos gentios, a ideia era Paulo, através do evangelho, argumentá-lo com propriedade, né, que Jesus era o Salvador deles também, né? A ideia era convencer esse público aí. Então, isso significa também que os apologistas da igreja primitiva, né, que eram os apóstolos, entendiam que havia uma necessidade de adaptação de acordo com o público-alvo.
É importante isso, as pessoas compreenderem isso. Então, quando Pedro foi aos judeus, ele estava indo aos judeus religiosos, porque Pedro tinha mais propriedade para lidar com eles. Quando Paulo foi aos gentios, que é um mundo muito maior do que a comunidade judaica, onde ele se deparar com pessoas de vários níveis sociais e níveis intelectuais também, então quem seria a pessoa apropriada? O apóstolo Paulo. Por quê? Paulo era mais preparado na filosofia, não somente na teologia, mas também na filosofia da época. Ele vai citar em algum momento ali até dizeres filosóficos, né, que nem pertencia à comunidade de Israel, mas aquelas pessoas. Então ele era um cara estrategista. Então a gente percebe aí que a apologética, quando trabalha a ideia apostólica, né, é colocar pessoas de acordo com o público-alvo, né, que seja mais fácil lidar com aquele público. Então é muito interessante isso aí. Então vamos ver aqui o nosso último slide, né, da nossa videoaula, que é em relação aí ao Novo Testamento ainda, né? Que a gente vai observar. A gente vai observar que alguns documentos do Antigo Testamento, eles foram escritos por uma necessidade, né? Ou seja, por razões apologéticas. Havia uma razão de se escrever alguns documentos para que fosse feita ali uma defesa de algo que estava acontecendo de ruim entre os irmãos, entre os cristãos. Então, por exemplo, a carta aos Romanos, né? A carta aos Romanos ela foi escrita principalmente para expor o plano de salvação através da fé e não das obras, que era algo que na época existia no meio dos cristãos, esse argumento da salvação pelas obras da lei, né? Não as obras de caridade, como é pregado hoje pelo catolicismo, pelo espiritismo, mas as obras da lei. Naquela época imperava isso entre os cristãos. Então Paulo vai ter que expor esse argumento aí, essa apologia sobre a salvação diferente, né? Onde ele vai mostrar que a salvação seria pela graça através da fé. A carta aos Hebreus é uma outra carta também, onde a gente vê muita apologia nela. Por quê? A ideia do escritor dessa carta aí é defender a nova aliança. Então a gente vê isso no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, e em outros capítulos também. Qual é a ideia dele? Mostrar que a nova aliança ela é superior à antiga aliança. Então ele vai fazer isso com muita propriedade, ele vai trazer um argumento muito bom nessa carta, né? A carta aos Gálatas, aos Colossenses, a primeira carta de João, elas foram escritas para quê? Quais as razões dela? Para combater as heresias. Quais são as heresias da época? Era a heresia gnóstica, principalmente, né? Se você for ler a carta de Gálatas, capítulo 1, ele vai falar que estavam sendo propagado entre os irmãos um outro evangelho, onde falava de um outro Jesus, né? E quem é que falava sobre esse outro Jesus na época? Eram os gnósticos, né? Os gnósticos falavam de um Jesus bem diferente daquilo que os apóstolos já haviam ensinado. A primeira carta de João também da mesma forma, né? A segunda carta de Pedro, a segunda carta de João e a carta de Judas, elas também foram escritas com essa mesma ideia, né? Só que ele vai falar um pouco diferente, mas é a mesma situação. Era para combater os falsos mestres, né? Então o argumento escrito nessas cartas é um argumento teológico, né? Que tem essa visão. Defender a fé cristã, né? De quem? Dos falsos mestres. Quem eram os falsos mestres? Aqueles que estavam trazendo ensinamentos contrários ao que os apóstolos já haviam estabelecido, né? A carta de Coríntios, as duas cartas de Coríntios, a carta de Efésios, Filipenses e Tiago, né? Elas foram escritas para quê? Qual objetivo, né? Para incentivar os cristãos a viver uma vida moral que mostrasse salvação. Então, uma forma de fazer apologética, né, cristã, no caso, é o testemunho. Você dá o testemunho de que realmente Cristo transformou a sua vida, você é diferente em todas as áreas da sua vida, você ficou diferente, foi transformado. Quando você faz isso, você está demonstrando que
realmente o evangelho é verdadeiro, que Jesus é verdadeiro, logo o cristianismo passa a ter credibilidade. E aqui a gente encerra a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha compreendido. Que Jesus te abençoe e a paz do Senhor.